Bom dia, meus amigos. Mais um vídeo, mais uma pouquinho de conhecimento a respeito da nossa amada ciência, né? A ciência do direito. Hoje nós vamos falar de ação civil. Então, por gentileza, peço a vocês que abram os vossos códigos de processo penal. Mas como assim, professor? Acabou de falar que vai comentar a respeito de ação civil e pede para abrir o Código de Processo Penal? Exato, porque a ação civil ela também aparece no nosso Código de Processo Penal, mais precisamente no artigo 63. Por quê? Porque a situação é o seguinte: toda vez que você está diante de um crime, você tem aquele prejuízo, aquela lesão que aquele fato criminoso pode vir a cometer, né? Você perde, vamos supor, a vida, né, que é o bem tutelado, protegido, quando acontece o crime de homicídio. Você tem um objeto, um patrimônio subtraído, quando nós estamos diante do crime de roubo, de furto e assim por diante. Mas a gente sempre diz o seguinte, que toda vez que existe uma situação dessas, né, nem sempre há uma reparação à altura para a própria vítima. Pode até existir uma reparação para o Estado, pode até a sociedade sentir que aquele crime realmente foi pago, a imprensa de um modo geral, mas às vezes não existe uma reparação da própria vítima. Porque veja bem, você perde um celular, por exemplo, num crime de roubo, não é só o valor do celular que você acaba perdendo, né, desse patrimônio, mas também pela dor, pelo constrangimento, pelo medo, pelo trauma, né, que você vai viver dali por diante depois que você foi vítima de um crime de roubo. Tem gente que precisa fazer terapia, tomar medicamentos, então tudo isso é custo, tudo isso é prejuízo que a vítima ela acaba tendo. Então, dentro dessa situação, o legislador ele resolve, depois de transitado e julgado a ação penal, também correr uma ação no juízo civil, para que possa haver também a reparação em forma de pecúnia daquele dano que determinada vítima sofreu, né? Aquele prejuízo que aquela vítima sofreu, ela tende a ser reposta aquele prejuízo através de um pagamento em pecúnia, e isso vai correr no juizado civil. Pode correr antes da ação criminal, pode correr durante a ação criminal, ou, que é o mais comum e o mais aconselhável, depois do término da ação penal. Isso está norteado no nosso Código de Processo Penal. Vamos lá, vamos abrir a nossa legislação no artigo 63, 63, que diz o seguinte: transitado em julgado a sentença condenatória, a sentença condenatória criminal, poderão promover-lhe execução no juízo civil, para efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Então, a regra geral diz o seguinte, que após transitado e julgado ação criminal, essa reparação terá início, né, essa ação de reparação terá início no juizado civil. Mas o parágrafo único do 63 nos traz o seguinte: transitada e julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso
4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo para liquidação, para apuração do dano efetivamente sofrido. Isso significa o seguinte: toda vez que o juiz, né, ele vai nos apresentar uma sentença, isso nós temos lá no 387 do Código de Processo Penal, como é a sentença que o juiz nos apresenta, ele fixa um valor, né, já a respeito do prejuízo que ele calcula. É algo muito subjetivo, gente, né? Veja bem, crime de homicídio, determinado indivíduo perde o pai, perde a mãe numa situação de crime. Quanto vale a vida do pai, de uma mãe? Quanto vale, vamos supor, um homem morre aos 40 anos. Ele poderia viver até os 80, 90 anos, mais 40, 50 anos pela frente, né? O que ele deixou de lucrar porque morreu tão cedo? O de carinho, de amor que ele deixou de receber da sua família e de dar para a sua família, né? O homem com 40 anos, ele morre conhecendo apenas um filho adolescente, mas ele poderia ver a vida adulta do filho, ver a formatura do filho, ver o casamento do filho, ver netos, ver até bisnetos. Se ele conseguir chegar aos 90 anos, é possível que ele veja os seus bisnetos. Hoje em dia é bem possível isso. E deixa de ver porque foi morto. Então essa situação ela é muito subjetiva. Isso a gente vai falar um pouquinho mais no final do vídeo. Mas eu sempre digo que o crime, ele não existe, ele não tem essa recompensa realmente, né? O indivíduo fica 30 anos, por exemplo, a grosso modo, pode ficar até 30 anos na cadeia, né? A grosso modo, que na verdade não fica, mas não vai reparar. Para a família da vítima, não há justiça. Não vai trazer um pai de volta, não vai trazer uma mãe de volta, não vai trazer um filho de volta. Isso não acontece. Então é muito difícil, é muito complicado, é muito subjetivo, né? A gente poder apontar qual é o valor de uma vida. Quanto vale a vida de um pai? $1 milhão? Não, vale muito mais. Para quem ama, para quem tem amor pelo parente que foi brutalmente retirado daquela família, é extremamente complicado. Continuando aqui na leitura, né, vamos passar agora para o 64. Sem prejuízo do disposto do artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, se for o caso, ou contra o responsável civil. Então aqui no 64 já coloca uma outra situação. No 63 a gente vê que na regra geral é depois da ação. Aqui no 64 já nos dá a possibilidade da ação civil ocorrer simultaneamente com a ação penal. O parágrafo único do 64 diz o seguinte: intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Então, vamos supor, se for um caso que já está correndo no criminal e vier correr também no civil, o juiz, a autoridade competente do juiz civil, ele pode simplesmente suspender a ação civil até que a situação venha a se resolver lá no juízo criminal. Resolvido no juízo criminal, ele vai tomar as providências em relação ao juízo civil. Mas por que isso? É muito simples. Pode ser que depois, no fim de tudo, o acusado do crime seja inocentado. Vamos supor, ele mata fulano de tal, mata. Mas fica comprovado no final da ação que ele matou em legítima defesa. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Se ele age em legítima defesa, a legítima defesa, como nós já vimos, é uma excludente de ilicitude. Exclui a ilicitude, exclui o crime. Se não há crime, também não haverá uma reparação civil, porque não há o dano.
Muito pelo contrário. Então, aquela pessoa que cometeu a primeira agressão é que ela que deve ser responsabilizada, né, pela todo o prejuízo que causou, visto que aí o que era autor do crime não vai ser culpado porque agiu em legítima defesa. Ele estava se defendendo de uma ação injusta sofrida pela própria vítima. Com relação às excludentes de ilicitude, nós podemos ver aqui no artigo 65 que diz o seguinte: faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, se houver a presença de uma excludente de ilicitude, não há de se falar de reparação contra o autor do fato. Por quê? Porque ele está amparado por uma excludente de ilicitude. Havendo uma excludente de ilicitude, como eu já disse anteriormente, está excluído o crime. Não há crime, então não há de se falar em reparação. Por outro lado, existem situações que pode ser que no juízo criminal veja que é um fato atípico, que não há crime, mas pode ser uma ilicitude apenas cível. E aí a ação cível ela vai correr naturalmente, sem que haja mais a interferência do juízo criminal. E isso a gente vai ver já aqui no artigo 67 do CPP, que diz o seguinte: não impedirão igualmente a propositura da ação cível. 1. Despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Ou seja, o inquérito disse que não havia um ato criminal, mas pode haver uma situação apenas cível. 2. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Então, nós já vimos também que não existe crime, mas pode haver uma ilicitude, pode haver uma situação apenas a nível cível. E por último, a decisão que julgar extinta a punibilidade. A punibilidade criminal, a punibilidade penal, né? Mas nós sabemos que pode haver ainda uma necessidade de se reparar aquele dano. Ok? Então isso, meus amigos, é ação cível juntamente com a nossa ação penal. Como eu já disse anteriormente, né, para poder fechar esse vídeo, é muito difícil a gente estimar, né, porque não é só o prejuízo material, né, tem prejuízo sentimental, tem prejuízo moral, tem prejuízo, lucros cessantes, né, quanto aquela pessoa iria receber se tivesse viva, né, então é muito complicado esse tipo de ação. Fora isso, né, geralmente quem comete esses crimes, por exemplo, um pai de família é vítima de homicídio. O que um homicida tem para poder pagar, restituir para aquela família? A maioria dessas pessoas, esses criminosos, ele não tem um patrimônio que possa fazer jus, que possa fazer frente a essa necessidade. Então, a família da vítima, ela vai ficar com certeza em prejuízo financeiro também, porque na maioria dos casos o criminoso ele não vai ter um patrimônio para poder pagar. E obviamente, como eu disse, é mensurável a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, né? É imensurável uma mulher vítima de violência sexual, de violência doméstica. Esse tipo de dano não tem como pagar, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que venha a curar esse trauma, essa dor que a vítima pode passar em situações de crime, ok?
Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Quem gostou, dá o like aí, compartilha. E nós estamos aí à disposição para responder perguntas, para temas de próximos vídeos. Inclusive esse vídeo foi pedido aí num comentário. Um aluno meu me pediu para falar a respeito da responsabilidade civil dentro da ação penal. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.